Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui com vocês novamente o professor Tiago, a disciplina de História. Vamos para a nossa terceira aula, pegando o nosso livrinho e abrindo na página 76 e 77. Os Hebreus. Os Hebreus foram povos que por volta de 1800 anos antes de Cristo habitaram o território de Canaã. Eles se dedicavam à criação de cabritos e carneiros e se deslocavam constantemente em busca de pasto, além de ser um povo semita. Ou seja, segundo a Bíblia, semitas são aqueles povos descendentes de Sem, filho de Noé. A religião dos hebreus. Os hebreus eram monoteístas, acreditavam apenas em um Deus, Javé. Segundo eles, Javé teria feito uma aliança com os hebreus, na qual prometeu dar-lhe o território de Canaã em troca de obediência. Por isso, esse território ficou conhecido como a Terra Prometida. Grande parte do que conhecemos sobre os hebreus está registrada na Torá, conjunto de 5 livros que também faz parte do Velho Testamento da Bíblia. A Torá é também conhecida como Pentateuco e é composta de ensinamentos religiosos, mandamentos e leis. Compõe a Torá os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. As pesquisas e achados arqueológicos também contribuíram para o desenvolvimento do nosso conhecimento sobre o povo hebreu. A monarquia e os reis hebreus. A disputa para dominar Canaã fez com que as tribos hebraicas se organizassem politicamente e em 1010 a.C. fundaram o reino de Israel e escolheram um rei chamado Saul. O seu sucessor foi Davi, que derrotou os filisteus e conquistou a maior parte do território de Canaã, escolhendo Jerusalém para ser a capital do reino de Israel. Após Davi, veio o rei Salomão, o governante sábio e esclarecido que trouxe prosperidade e esplendor. Realizou várias obras, entre elas o Templo de Jerusalém, também chamado como o Templo de Salomão. Recomendo que você faça a leitura desse texto, O Templo de Salomão. Seguiremos para a linha do tempo. Como vocês podem notar, de 1800 a.C. a 1250 a.C., o período dos patriarcas. Nesse período, as tribos hebraicas são governadas pelos patriarcas. De 1250 a.C. a 1010 a.C., período dos juízes. Sob o comando de líderes denominados juízes, os hebreus guerreiam contra os filisteus pelo domínio de Canaã. De 1010 a.C. a 930 a.C., o período da monarquia. As tribos hebraicas unem-se sob o governo de um monarca, formando o reino de Israel. Durante o reino de Davi, os hebreus ampliaram suas fronteiras do rio Eufrates ao Egito. 930 a.C. a 587 a.C., monarquia dividida. A divisão em 2 reinos enfraquece os hebreus e facilita sua conquista por outros povos. 587 a.C. a 322 a.C. Exílio e retorno. Os hebreus do reino de Israel são dispersados pelo território mesopotâmico. Os hebreus do reino de Judá são escravizados na Babilônia por 48 anos, mas se mantêm unidos e retornam a Canaã
lá permanecendo em paz por cerca de 200 anos. 322 a.C. a 135. Dominações estrangeiras. Depois de serem conquistados pelos macedônios e pelos sírios, os hebreus são dominados pelo Império Romano. Páginas 78 e 79. O cotidiano dos hebreus. Como vocês podem ver essa ilustração, ela vem repleta de informações que vocês vão fazer a leitura. Mas antes disso, eu vou fazer alguns comentários. Por exemplo, no tópico 1, nas olarias eram fabricados os vasos cerâmicos utilizados para transportar água e armazenar cereais. 2, vocês estão identificando aí? Fala sobre as mulheres. As mulheres podiam tecer fios de lã, além de exercerem a atividade doméstica. No item 3, o templo. O templo era o local em que praticava rituais religiosos. No item 4, nós vemos o transporte de mercadorias, que era feito nos lombos de camelos. Além disso, os habitantes das aldeias também transportavam alimentos ou água até a sua habitação quando necessário. 5. Na aldeia era comum o cultivo de azeitonas, além de cereais, videiras e figueiras. 6. As fontes de água eram essenciais para os hebreus, pois em suas margens cultivavam alguns dos alimentos, além de obterem o peixe. Na 7, você pode ver o que? O alimento. O alimento essencial na alimentação dos hebreus era o peixe, obtido pelos próprios habitantes das aldeias por meio da pesca. Passemos agora para a página 80 e 81. Falaremos agora sobre os povos persas. Os persas eram povos nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa, que por volta de 1200 a.C. se fixaram na região montanhosa entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Essa região ficou conhecida como Pérsia. Em 550 a.C., Ciro o Grande conseguiu unificar os povos persas e iniciar um período de conquistas. Com Dário I, neto de Ciro, os persas já tinham um imenso império que ia do Egito até a Índia. O declínio persa se dá quando os persas foram derrotados pelos gregos na Batalha de Plateia. Em 330 a.C., após a invasão macedônica, o Império Persa perdeu sua hegemonia sobre a região, dando início ao seu declínio. Os persas também se destacaram com a sua escrita, com a sua forma de correspondência, ou seja, os correios, e também com a sua particularidade no campo da religião. Bem, pessoal, vou deixar vocês agora com a nossa atividade, a nossa dica e até a próxima aula. Na dica do professor, temos o filme Êxodo, Deuses e Reis, que vai contar um pouco sobre a história do povo hebreu. É um filme bastante interessante, indico a você, você vai gostar bastante. Na outra dica, temos também o filme sobre o povo persa, que é Príncipe da Pérsia. Além de vocês assistirem esse filme, é interessante que você vá lá na descrição do vídeo e acesse também outros vídeos que eu vou deixar aqui indicando para o tema da aula de hoje. Tchauzinho!